Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 3 de novembro e estamos na 31ª semana do tempo comum. Nosso santo evangelho é Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe, Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos, amados filhos e filhas, Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, quem se dispõe então a seguir o Mestre Jesus, a ser seu discípulo, quem se põe assim a caminho com ele, não pode deixar-se aprisionar por apegos que limitam assim o amor. Não podem ficar então escravos de coisas, pessoas, mas devem buscar viver na liberdade dos filhos de Deus, sabendo muito bem administrar o tempo que nos é concedido e as coisas que recebemos e com as nossas capacidades nós alcançamos. Então, o Santo Evangelho de hoje, Jesus exige essa disponibilidade total de quem quer assim segui-lo. Não se trata de passar algumas horas com Jesus, com o Mestre, para ouvir dele uma palavra, uma palestra, uma formação, um assunto interessante. Tampouco consiste em assistir uma sessão de curas espetaculares, de libertações capazes de despertar a nossa admiração, a admiração dos espectadores ou deixá-los assim boquiabertos. Seguir a Jesus implica de fato abandonar todas as nossas seguranças, representadas então, como nós ouvimos neste texto sagrado, pela família, pela própria vida, isto é,
por um estilo de vida que comporta administração de bens, dos bens, ligado não raro à prática, então, da injustiça. É importante ter claro que nós não podemos querer, então, seguir a Jesus estando ainda apegados com a nossa segurança nas coisas deste tempo, em pessoas ou mesmo naquilo que nós adquirimos, as nossas capacidades, ainda ficarmos no nosso porto seguro. Portanto, o que se requer de todo discípulo é a sua total disponibilidade, o desprendimento para seguir a Jesus de uma maneira um tanto então quanto radical, não é? Indo à raiz, segui-lo até o final, segui-lo até a morte por causa da sua palavra, da justiça, do evangelho, do reino de Deus. Em nenhum momento Jesus diz que essa escolha ela é de maneira fácil, de maneira um tanto quanto, não é? Sem dores, sem a gente passar pelo cadinho, pelo crivo, podemos dizer assim, então, desta virtude da desapropriação, do desapego, motivados só e somente, não pela recompensa que teremos ou pelos interesses que temos, mas sim pelo reino, pela causa de Jesus, pelo Evangelho. Por isso, ele recomenda, mediante as suas palavras, as parábolas que o Senhor aqui apresenta para nós, que não se faça, não é, cálculos, os cálculos corretos antes de tomar a decisão de segui-lo. É preciso, não é, que tenhamos estas clareza, esta luz no discernimento. Então, não calcular, não ficar calculando o que vamos ganhar, o que vamos perder, mas também é preciso discernimento, discernir de fato o que é o seguimento com Jesus, o que é segui-lo, o que é acompanhá-lo. Então, que possamos olhar esta palavra e perceber na nossa vida que os discípulos, advertidos a respeito de várias atitudes que são incompatíveis com a opção de seguimento no processo mesmo, não é, do discipulado, e que devem então estar abertos, totalmente abertos, se não querem fracassar diante do desafio do seguimento ao Senhor, a adesão ao Senhor. Então, não ter medo e nem insegurança. Isto é incompatível ao reino do Senhor. Por isso o discípulo deve estar disposto e abrir mão até mesmo da própria vida, enfrentando, se necessário for, a martiria, se as circunstâncias exigirem, dar a própria vida. O apego exagerado à segurança pessoal pode, assim, então, inviabilizar, não é, o discipulado, o seguimento, bloqueando, assim, o discípulo em situações importantes em que deve dar testemunho de sua fé, no desapego, na desapropriação, na liberdade de viver sem possuir,
e possuindo, nada assim tendo. Então, é condenável qualquer atitude de leviandade que dá ocasião para opções superficiais ao reino do Senhor. O discípulo deve abandonar tudo e não na primeira dificuldade encontrada, abandonar o caminho. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.